tudo bem? Eu sou Estela, sou advogada, atuei na área de licitações e contratos administrativos dentro da minha jornada profissional, atuo na área administrativista e hoje vim conversar com vocês sobre esse assunto tão importante, polêmico e intenso dentro da administração pública, que é a parte de licitação e contratos administrativos. Então, como eu disse, eu tive uma experiência dentro da administração pública, então já compartilhei essa vivência que vocês, servidores públicos, hoje enfrentam tanto dentro dos setores de licitações e compras públicas, quanto também dentro da parte de gestão, seja dentro das secretarias, das prefeituras municipais, seja dentro das unidades administrativas das câmaras. Sei muito bem o dia a dia que se enfrenta. Tenho formação também como pregoeira, então também já atuei ali, tanto como presidente das comissões de licitação, que hoje, pela nova lei, se chama Comissão de Contratação, quanto também já atuei à frente de pregões como pregoeira e também junto à equipe de apoio. Hoje eu atuo na área de assessoria jurídica, voltada à parte de licitações e contratos administrativos. E o assunto da vez hoje é esse. Um tema, como eu disse, intenso e tenso, em especial para quem está dentro da administração pública. São muitas demandas. Quanto maior a unidade administrativa, então é o que eu falo. Dentro das prefeituras, o dia a dia num setor de licitação, ele é extremamente exaustivo. Não que numa Câmara Municipal não seja, ou de repente numa autarquia, mas as unidades administrativas menores têm um ritmo de contratação também proporcionalmente menor. E isso faz com que esses setores específicos de licitações e contratações públicas tenham um fluxo, uma demanda menor nesse dia a dia. Mas ainda assim, é um setor sobre o qual recaem muitas responsabilidades. Então, não à toa sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Quem se aplica essa nova lei de licitações? Ela se aplica aos órgãos da administração direta e indireta relacionadas a autarquias e fundações públicas. Por quê? Porque em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, existe a Lei 13.303 de 2016, que tem aplicação sobre elas. Então, a nova lei de licitações não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista. Ela tem aplicação aos demais órgãos da administração pública indireta, autarquias e fundações públicas, e a todos os órgãos que compõem a administração pública direta. Ok? Então, essa é uma ressalva importante. Outra questão geral também trazida pela 14.133. Ela também trouxe o quê? A condição de aplicação total da Lei 123 de 2006, que trata do Estatuto das Pequenas e Médias Empresas e também tem aplicação aos MEIs. Então, foi incorporada a nova lei de licitações, as condições dispostas, os benefícios dispostos em relação às contratações das pequenas empresas, das microempresas e das empresas de pequeno porte, e automaticamente isso também se aplica aos microempreendedores individuais, certo? Então, a Lei 14.133, o que ela trouxe de inovador? Ela, em uma lei só, ela já trouxe tanto a modalidade pregão, quanto a modalidade de concorrência, leilão, concurso. Isso tudo veio trazido ali dentro da Lei 14.133. E também houve o estabelecimento de uma nova modalidade que nós trabalharemos ao longo do nosso curso, que é o diálogo competitivo. Qual modalidade que estava lá na 8666 e que não veio para 14.133? O convite e a tomada de preços.
Então, foram modalidades que foram excluídas da nova lei de licitações. Ah, Estela, mas eu tenho visto aí publicações em diários oficiais da União, do Estado, nos municípios, que existe ainda convite, existe tomada de preço. Outra curiosidade, um ponto importante trazido pela nova lei de licitações. Foi já a consagrada e bem trazida pela 10.520 inversão de fases. Então, como lá era o padrão da Lei 8666, a gente tem a fase de habilitação e depois a fase de proposta, certo? Quem aqui já não participou de uma concorrência em que a gente tinha lá 20, 30 participantes? Eu já presidi uma sessão de licitação, uma concorrência pública, em que eu tinha 30 participantes. Eu tive que abrir 30 envelopes de habilitação, porque pela Lei 8666, essa é a primeira etapa. O que houve com a questão da nova lei? Houve a chamada inversão de fases, que foi ali trazida pela 10.520. O que é a chamada inversão de fases? Eu tenho a fase de proposta e depois a fase de habilitação. Isso para quem atua dentro da administração pública, quem é pregoeiro, quem atua nas comissões de licitação ou de contratação, sabe o quanto isso otimiza e traz celeridade ao processo. Uma vez, como eu disse, numa concorrência pública em que eu abri 30 envelopes de habilitação, tendo que fazer a conferência e análise de todos aqueles licitantes, caso a fase fosse invertida, que é aí a proposta da Lei 14.133, eu abriria as propostas, que proposta é o quê? Exige uma análise técnica? Exige. Eu preciso verificar se adequa, em especial se for uma obra pública, se adequa em relação a cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e tudo mais, mas concorda que aí, uma vez feita a classificação, eu não vou ter que abrir os 30 envelopes de habilitação, eu vou abrir do primeiro classificado em relação à proposta. Abro um envelope de habilitação. Se ele cumpre com os requisitos, declara-se ele o vencedor. Então, essa inversão de fases trazida pela nova lei de licitações, com base no que já acontece nos pregões, traz muita celeridade em relação ao processo, ao procedimento administrativo das licitações públicas, certo? Então, isso faz com que haja uma otimização desse andamento do procedimento, certo? Agora, nós vamos falar, feitas essas considerações iniciais sobre a nova lei, em especial destacando esse prazo dela para aplicação obrigatória, fazendo essa ressalva em relação à inversão das fases, a gente vai fazer aqui uma leitura sobre o que ela se aplica. Lembro aos senhores o seguinte, isso é bem importante. Muitas vezes, quando a gente fala, a gente está dentro da administração pública, e por isso que hoje a gente está conversando aqui, porque falar a nomenclatura correta é muito importante, é muito especial. Não é à toa que vocês estão se capacitando aqui, certo? Então é muito importante a gente entender que toda contratação feita pela administração pública, quando ela envolver a aplicação da nova lei de licitações, ela está vinculada às regras gerais estabelecidas ali nessa lei, certo? Seja uma dispensa de licitação, seja uma inexigibilidade de licitação, ou seja um processo licitatório propriamente dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum na rotina administrativa a gente ouvir assim, isso não é licitação. Por exemplo, num caso de dispensa
de contratação em razão do valor. Então, é uma despesa ali, uma contratação de 15 mil reais. Isso não é licitação necessariamente, caso seja essa a escolha do administrador, por conta do valor. Aí o que acontece? Isso não é licitação. Não abrir um processo licitatório propriamente dito não desvincula o administrador quanto à obediência das regras gerais estipuladas na nova lei de licitações, ok? Porque ela não é sobre apenas as licitações, ela vincula também quanto aos contratos administrativos. Seja dispensa, seja inexigibilidade ou uma licitação propriamente dita, é contratação administrativa, certo? Então, vamos atentar também para isso. E aí, vamos ver aqui, sobre a nova lei de licitações, o que ela traz em relação ao âmbito de aplicação. Quais são as contratações que serão regidas por ela? E aí ela traz alienação e concessão de direito real de uso de bens. Então, muitas vezes, o que acontece? Concessão de direito real. Acontece em relação ali espaços a serem concedidos para uso, para um recinto de exposições, por exemplo, para uso ali vai ter uma festa, ou a gente vai utilizar aquele espaço. Acontece muitas vezes em relação a quê? A uso de uma questão ali relacionada a estacionamento. Então, várias questões envolvem essa concessão de direito real de uso, certo? E as alienações também. Compra, inclusive quando for feita por encomenda. Locação, veja bem, também é regida pela nova lei de licitações. E aí muitas vezes o que se fala, nossa, mas eu não abri um processo licitatório propriamente dito para alocar um imóvel. Ok, mas as condições contratuais precisam obedecer às determinações dispostas na nova lei. Então eu preciso ter previsão orçamentária, eu preciso fazer publicação, dar a devida publicidade do meu contrato, eu preciso ter parecer jurídico. Percebem que não é porque não há lá uma publicação quanto a uma modalidade licitatória especificamente dita, uma concorrência, um pregão, não é porque não se dá esse nome que isso libera o administrador público de fazer o cumprimento da legislação. Até porque nós sabemos, e aí a gente vai tratar depois aqui a parte dos princípios, que um dos princípios constitucionais expressos que se aplica à administração pública é o da legalidade. E o princípio da legalidade vincula a fazer exatamente aquilo que a lei expressamente determina. Tá bom? Vem aqui concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. Sobre esse inclusive aqui, essa inclusão que é feita, essa parte de serviços técnicos profissionais especializados, a nova lei traz ali até a possibilidade de que isso seja contratado por inexigibilidade. Ser contratado sob o regime de uma inexigibilidade também não desvincula quanto à aplicação das regras relacionadas à nova lei de licitação. Obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e comunicação. E aí agora, então, percebam que o campo ele é amplo, ou seja, tá? 90% das contratações que envolvem o dia a dia da administração pública serão regidas pela lei de licitações, certo? Então, se atentem a isso, se atentem a essas condições todas e leiam a lei, sim, apropriem quanto à leitura do dispositivo legal. Falando então agora sobre princípios. Eu sempre digo o seguinte, a gente que é da área administrativista aqui, que vem da área do direito quanto formação, nós aprendemos dentro da nossa graduação que o que acontece? Direito, se fala muito sobre isso, que direito é bom senso. Porque imaginem os senhores que dentro da faculdade, lá durante os 5 anos, a gente estuda todas as especialidades do direito, grande parte delas.
E aí a gente tem muitas leis. O campo da legislação nossa pátria, da legislação brasileira, é extremamente vasto. Dificilmente a gente vai saber o quê? Todos os artigos de todas as leis. Alguns, a gente, a depender do ramo de atuação, a gente até já sabe mentalmente. Agora, o que acontece? Por que se fala que direito é bom senso? Porque quando a gente tem noção e dimensão dos princípios gerais, isso traz implicitamente um raciocínio jurídico que aí opera dentro de uma linha da justiça e do bom senso, certo? Um bom senso vinculado a quê? Aos princípios. Com a lei de licitação, não é diferente. Antes de falar sobre os princípios trazidos por ela, então eu trago aqui para os senhores a questão relacionada aos princípios constitucionais expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é até o famoso mnemônico que se chama, que é o LIMP, certo? Então, esses princípios aqui, qualquer que seja a área de atuação da administração pública, obrigatoriamente tem que ser obedecidos. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Então, esses são os princípios constitucionais expressos, previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, além desses princípios, que tem que reger todos os atos da administração pública, vem a Lei de Licitações e traz outros. Vamos falar agora sobre cada um deles. Legalidade refere-se a quê? A fazer aquilo que está determinado na lei. Existe também aquele raciocínio padrão de que o princípio da legalidade, enquanto a aplicação de uma pessoa física, ele significa que você pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido na lei. Enquanto administrador público, enquanto administração pública, a legalidade, ela se refere a fazer o quê? Somente aquilo que a lei autoriza. Então, é um princípio vinculativo. Não é porque existe uma brecha na lei que a administração pública pode fazer da forma que ela quiser. Existe uma discricionariedade nas decisões do administrador público? Existe a discricionariedade, que é o quê? O poder de escolha. Mas essa escolha é sempre vinculada às possibilidades legais. Então, quando eu falo do princípio da legalidade, em especial em relação às licitações e contratações públicas, isso significa que o administrador, que a administração, que o servidor público, ele precisa se ater ao que a lei está prevendo. Ele não pode criar uma modalidade, ele não pode criar uma forma de publicação. Ah, eu não publiquei no Diário Oficial. Ah, mas eu coloquei aqui no rol, né, no passo municipal. Eu afixei ali em todas as repartições administrativas da minha prefeitura. Isso não é o que a lei traz. A lei expressa quanto à publicação no Diário Oficial. Então, não existe essa liberalidade em relação ao campo da administração pública, em especial em relação às licitações e contratos administrativos, certo? Vem a impessoalidade. E a impessoalidade, quando a gente está falando de contratação pública, significa o quê? Eu não posso direcionar, eu não posso falar que eu quero somente contratar uma empresa. Essa é a regra geral das licitações. Stella, como fica então uma situação de inexigibilidade? Por isso o termo. Para então que eu dê transparência quanto eu querer contratar a empresa que presta um serviço técnico profissional, a empresa XYZ, ela tem um serviço técnico profissional específico de assessoria.
E somente ela faz isso no mercado. Aí, o que eu preciso fazer? Dar transparência a essa especificidade dos serviços prestados. E eu vou precisar seguir todas as regras previstas na minha lei de licitações quanto ao procedimento de inexigibilidade. Então, até quando eu falo de especificamente uma contratação em que não há disputa, eu aplico uma impessoalidade em relação a quê? Aos critérios que foram utilizados para a contratação daquela empresa. Então, quais foram todos os critérios para que se justificasse uma inexigibilidade? Esses critérios, eles são impessoais. Eles não podem falar, é a Estela porque eu quero a Estela e eu gosto da Estela. Eu achei ela legal. É a Estela porque ela tem essa formação, porque esses serviços ele é só executado por ela, porque aqui na região ela apenas que tem domínio, ela tem ali toda uma parte curricular, ela tem autoridade sobre aquilo. Então, são vários requisitos que a Estela cumpre. Então, veja bem, a Estela entra dentro desses requisitos, certo? E aí, mesmo assim, a gente fala de critérios de uma aplicação da impessoalidade. Aí a gente vem relacionado ao que? A moralidade também. Então, a moralidade administrativa, relacionado a quê? A não só eu fazer o que a lei determina, quanto eu sempre estar, todos aqueles atos administrativos, terem embutidas condições morais. Condições ali que estejam relacionados com a boa-fé. Com uma parte também que depois vem relacionada à probidade administrativa. Outra questão que se traz é a publicidade. A publicidade dos atos administrativos está vinculada a quê? À transparência. Quanto mais transparente os atos da administração pública, maior o controle social. Quanto maior o controle social desempenhado, maior a eficiência, que também é um outro princípio. Princípios, olha lá, o LIMP aplicado ali nos princípios iniciais, que estão expressos também no artigo 5º da nova lei de licitações. Então, percebam que o mnemônico já começa aqui. Então, esses são os expressamente previstos dentro da nossa Constituição e que foram aqui, obviamente, incorporados à nova lei de licitações. Aí vem o quê? O interesse público. Por quê, gente? Uma vez que a gente demanda dentro de uma administração pública, o que impera é o interesse coletivo. É para isso que a administração atua. É para isso que vocês, servidores, trabalham diariamente, para atender a interesses públicos. Ainda que, de repente, se atenda um interesse individual, como, por exemplo, um fornecimento de um medicamento para um determinado cidadão, existe um interesse público por trás disso. Uma questão relacionada à saúde pública, prevista lá quanto a um cumprimento constitucional. Ainda que eu tenha ali uma obrigatoriedade de matricular crianças, né, delas estarem devidamente matriculadas e oferecer vagas a todas aquelas crianças que residem no município, eu estou falando de um interesse público, que é o acesso à educação, certo? Outra questão aqui em relação à probidade administrativa, que se relaciona muito com a moralidade, mas a probidade administrativa significa o quê? Sempre estar atuando para esse objetivo final de cumprimento do interesse público. Os interesses individuais não podem se sobrepor à finalidade da administração pública, que é o atendimento desse interesse coletivo, desse interesse público. A questão da igualdade. E aí, por isso, vem a aplicação de um processo licitatório propriamente dito. A igualdade, né, a isonomia. Não importa se é a empresa X, se é a empresa Y, se é Y ou a empresa Z. Desde que cumpram os requisitos quanto à proposta comercial, quanto ao produto, quanto ao serviço,
e tenha condições de habilitação, ou seja, todos aqueles requisitos mínimos quanto à regularidade fiscal, regularidade trabalhista, regularidade jurídica, ou seja, aquela empresa está devidamente constituída, independe para a administração qual seja essa empresa. Isso é a igualdade, certo? Existe outro princípio tão importante e essencial e culturalmente ainda com um ranço dentro da administração pública, que é o do planejamento. Existe sim, como eu disse, eu atuei dentro da minha experiência profissional, foram 7 anos dentro da administração pública. Então eu falo com algum conhecimento que vocês vivenciam hoje em dia, eu sei de todas as dificuldades. Eu já atuei em municípios um pouco maiores, com mais de 100 mil habitantes, e já atuei em municípios de pequeno porte, tá? Então, eu entendo as nuances ali de uma estrutura administrativa maior e de uma outra em que é uma equipe que eu falo. Então, muitas vezes eu era ali a pregoeira, eu era a equipe de apoio, eu era a quem ajudava a fazer a requisição, eu fazia tudo ali dentro. E eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando aqui comigo talvez vivenciem isso diariamente, tá? E aí a gente fala como que vai ser uma situação de planejamento num país que culturalmente a gente tem um ranço em relação a isso. A gente tem dificuldade. A gente não precisa ir muito longe na nossa história para falar sobre o quê? Sobre Copa do Mundo, sobre Olimpíadas, que eram situações que estavam lá atrás. Há todo aquele evento. Aí o que acontece? Fica lá, né? Eu falo que é igual a escola de samba, que às vezes estraga o carro. Aí vai indo devagar, devagar, devagar. Chega no final lá da Sapucaí, empurra o carro para sair logo, porque senão vai estourar o tempo. Então, muitas vezes a gente vivencia isso, certo? A gente tem essa dificuldade por uma questão, como eu falei, quase que ancestral, impregnada na gente com relação ao planejamento. Mas a nova lei de licitações, ela traz isso como um princípio. E uma vez instituído como princípio, é uma norma geral que precisa imperar no dia a dia da administração pública. Então, precisa ter visão sobre a contratação. Estela, você está falando de onde? Da Suíça? Isso aqui não é bem assim a minha realidade, como eu disse para vocês. Eu entendo porque eu já vivi, certo? E muitas vezes, quando a gente vai fazer esses cursos, fiz muitos cursos já, desde o ano passado para cá, sobre a nova lei de licitações. E aí, muitas vezes, a depender do curso que a gente faz, e que tem a participação de muitos servidores que atuam na esfera federal, a gente fala que ali é primeiro mundo. Ali a aplicação da nova lei de licitações já vem, já está ali como uma coisa nata. Agora, prefeituras, câmaras, só a gente sabe o corre que é. Fala a verdade que o dia a dia, nada muitas vezes se reflete em relação ao que está lindo e previsto na legislação. Então, o planejamento é um calcanhar de Aquiles dentro da administração pública. Quantas vezes a gente não se depara o seguinte, festa, vou pegar festa, carnaval que seja. Todo mundo sabe quando o carnaval vai acontecer. Está lá no calendário. Só que muitas vezes se deixa para a última hora. Então a gente tem, por exemplo, um aniversário da cidade, tem uma data dentro do calendário. E aí chega 15 dias antes, tem que contratar, tem que locação de palco, e som. Aí você fala, gente, mas não sabia disso há 3 meses atrás. É um problema de falta de planejamento. Mas servidores públicos, em especial os cargos de chefia, secretários municipais, coordenadores, chefes de seção, façam um planejamento. Porque, olha só, eu falo que quem atua dentro do setor de licitação, o que acontece? Ele está na ponta da linha de produção. Para que tudo dê certo, para que aquele avião decole, tudo precisa chegar ali da maneira correta, senão trava.
E aí o que a gente escuta? Ai, como isso dói. O que acontece? Ah, a culpa é da licitação. Quantas vezes a gente não escuta nas televisões locais isso? Não é assim? Que chega e simplesmente fala assim, ah, não, é que isso aí ainda não aconteceu porque está lá na licitação. Isso fere quem está dentro de um setor de licitação, porque muitas vezes a gente sabe que isso aí chegou há uma semana atrás e você está lá naquela correria e chegou tudo errado, com especificação errada, com dificuldade para você fazer orçamento e chegou uma semana atrás, quando a bomba já estava estourando. O que é isso? Furo de planejamento. Então se atentem a isso, que isso agora é um princípio. Sendo um princípio, ele precisa reger todos os atos administrativos, em especial aqueles que se vinculam às contratações, certo? Transparência, dar, como eu falei, que se alinha muito à publicidade. Eu preciso trazer transparência dos meus atos administrativos para aumentar cada vez mais o controle social, ok? Eficácia, então aquela contratação, aquela escolha de modalidade precisa ser eficaz. Ela precisa ter relação com o objetivo final, certo? Então, eficácia também é um princípio. Outro princípio, e esse aqui, tá? Grande alvo nas auditorias dos tribunais de contas. Segregação de funções. Esse é um princípio que eu falo que muitos dos outros vão girar em torno dele. E reforço, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando você pega a análise, né, o relatório de auditoria, isso aqui é muito falado e debatido. Princípio da segregação de funções. Tá? Então, isso já vinha sendo apontado pelos tribunais. Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados. Agora veio expresso na lei. A segregação de funções relaciona-se a quê? A uma distribuição correta do desempenho administrativo, da atividade administrativa. Como eu disse, eu já atuei de forma que eu era uma equipe. Então, eu tinha que ajudar o setor requisitante a fazer a sua requisição, eu tinha que correr atrás dos orçamentos, eu tinha que fazer o edital, fazer as publicações, fazer a sessão pública, depois fazer o contrato. Olha a acumulação das funções. Concorda que aí isso começa a trazer uma fragilidade ao meu processo administrativo? Que isso traz o quê? Muitas vezes uma ineficácia de uma contratação? Então, o princípio da segregação das funções é extremamente importante. E hoje a gente encerra aqui falando sobre esses princípios. Seguimos em relação aos próximos e desdobrando ainda mais a segregação das funções. Até mais! Falando então sobre a questão do princípio da segregação de funções. Um princípio hoje que é alvo, em especial, das auditorias dos tribunais de contas. Quase todo relatório de auditoria que a gente pega, a gente vai ver essa terminologia de segregação de funções. Por quê? Considerando até a questão do planejamento que nós falamos já, a questão da segregação das funções tem também uma questão relacionada e alinhada ao planejamento da rotina administrativa. A gente tem muitas vezes, e como eu já falei para vocês, eu já fui equipe, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes o administrador, ele sobrecarrega, certo? A administração pública com cargos ali em comissão. E digo a vocês, não há nenhum preconceito em relação ao desempenho dos cargos em comissão. Eu, enquanto estive dentro da administração pública, fui ocupante de cargos em comissão, certo? Considerando a minha especialidade, a minha formação
Eu sempre desempenhei ali dentro cargo de chefia, então sempre estava à frente dos setores de licitação e compras. Só que o que acontece? Existe, às vezes, lá no mundo distante, dentro da rotina administrativa, existem administrações que superlotam a administração com cargos em comissão de forma aleatória, com nomenclaturas e funções totalmente distintas, e vem daí pegando esses cargos em comissão com um efetivo reduzido, certo? E aí esses cargos em comissão acabam fazendo o quê? Tem uma sazonalidade ali, uma transição muito grande no desempenho das funções administrativas. E aí acumulam, certo? Fazendo o quê? Então, por exemplo, trabalha ali na parte da Secretaria da Fazenda e aí na parte orçamentária, né? E aí também trabalha no setor de compras, o que não é adequado, porque quem trabalha com a contratação recomenda-se que seja distinto daquele que trabalha com a parte do pagamento. Até para que, no momento lá de todo o processo, conforme a 4.320, que disciplina toda a rotina também que envolve um processo de pagamento dentro da administração pública, que ele faça essa leitura do cumprimento de todos os requisitos sem vícios, que muitas vezes quem está dentro do processo administrativo, por exemplo, acompanha um processo de licitação, ele pode estar com um olhar viciado quanto àquele procedimento, por exemplo, de pagamento. Então, às vezes não faz uma verificação correta quanto à aceitação daquela nota, a liquidação e todo o processo necessário para que aquele serviço ou a aquisição daquele bem seja pago. Por isso que hoje veio aqui, já derivado de uma orientação, de algo muito debatido e orientado pelos tribunais de contas, seja o Tribunal de Contas da União, sejam os tribunais estaduais ou mesmo nos municípios, né, conforme acontece até no estado de São Paulo, que existe o TCM, Tribunal de Contas do Município, segregação de funções era algo já rotineiro. E a lei 14.133 trouxe isso como um princípio. E aí observo aos senhores, se trouxe como princípio, significa que é uma regra geral, e sendo uma regra geral, ela precisa ser cumprida. Não é mais uma discricionariedade, não é mais uma orientação que se cumpra o princípio da segregação de funções. É uma determinação, conforme até mesmo o princípio da legalidade. Então, o administrador, cada vez mais, precisa estar atento em ocupar o seu quadro administrativo dentro de um organograma devidamente ali transparente e eficiente quanto ao desempenho das funções. De forma que existam peças-chaves num desempenho da rotina administrativa. Porque quanto mais acumulado fica também aquele servidor num desempenho de uma função, como eu disse em relação até a um processo de pagamento, maiores são as chances de uma ineficiência no desempenho da função. Maiores são as chances daquele servidor fazer uma leitura equivocada quanto a um procedimento. Então, hoje, segregação de função é um princípio expresso da nova lei de licitações. Outra questão é da motivação. Esse é um princípio também geral do direito administrativo, de que todos os atos da administração pública precisam ser motivados. Isso significa o quê? Que o administrador, ainda que dentro de um poder discricionário, ele deve sim motivar todos os seus atos, todas as suas decisões. Então, todo ato administrativo, ele necessita, a não ser que seja um ato de mero expediente, certo? Vou mandar de um setor para o outro, questões corriqueiras de expediente, os demais atos administrativos,
necessitam de motivação. Então, se a gente for falar de um processo licitatório, eu preciso de uma motivação quanto ao meu pedido. Por que eu quero comprar aquele bem? Por que eu quero contratar aquele serviço? Percebam que essa motivação não é só um dever da autoridade, é um dever de todos que compõem a administração, dentro da segregação de funções. Então, lá o requisitante, o setor requisitante, dentro de uma secretaria, por exemplo, ele vai precisar justificar ao seu secretário o porquê da necessidade da compra daquele bem ou da contratação daquele serviço. Isso é motivação. O secretário, por sua vez, vai ratificar ou vai retificar aquele pedido ou não vai atendê-lo. Se ele ratifica diante de uma necessidade demonstrada, que por sua vez isso vai lá para a autoridade superior. No caso de uma prefeitura, o prefeito municipal. No caso de uma Câmara Municipal, o presidente da Câmara. Certo? A mesma questão se relaciona com o quê? Os pareceres jurídicos. Precisa de uma linha de argumentação. Hoje em dia, certo? A Procuradoria Jurídica, em especial na parte das licitações públicas, ela tem uma obrigação ainda maior. Antes havia um entendimento de que o parecer jurídico, ele não era vinculativo, o que continua não sendo, ele continua sendo um orientador, ele não obriga a autoridade a aceitá-lo, mas ele vincula aquele que o emite. Ou seja, se eu emito um parecer jurídico, eu preciso motivá-lo, eu preciso de uma linha de argumentação. Era muito comum, e ainda é, em especial nos processos licitatórios, a gente ter lá aqueles pareceres salvos, Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas vezes nem era o procurador que fazia. Vinha já pronto, e ele só batia o carimbo e assinava. Hoje, se ele der lá um parecer jurídico, ainda que ele só carimbe e assine, quanto a um edital de que ele cumpre os requisitos legais e de que aquela contratação tem a devida motivação, de que há previsão orçamentária, de que os cumprimentos jurídicos básicos em relação àquele início de um processo licitatório foram cumpridos, ele, enquanto um procurador que está dando o seu parecer, ele responde por isso. Então, não é mais não vinculativo quanto aquilo que ele emitiu com o parecer, certo? Então, a motivação, ela faz parte da rotina administrativa, faz parte da formulação dos atos administrativos, salvo os casos, como eu mencionei, de atos administrativos de mero expediente, né? O encaminha-se, vai para outro setor, isso é mero expediente. Agora, tudo aquilo que vincule alguma decisão ou alguma determinação para se fazer ou deixar de fazer algo, precisa de motivação. Vinculação ao edital. O que acontece? Eu sempre menciono aos meus alunos aquela regra padrão. Edital é regra do jogo. Edital é peça valiosíssima. Quando a gente fala de um edital, de um processo licitatório, ele ali starta a fase externa desse procedimento, que já teve toda uma etapa interna, com a requisição, pesquisa de preços, análise de viabilidade, o planejamento, questões orçamentárias, parecer jurídico. E aí, o que acontece? Quando eu publico o meu edital, eu inicio a fase externa do meu procedimento licitatório, do meu processo licitatório. Uma vez iniciada essa fase externa, esse edital, ele vincula todos os atos demandados dali para frente. Eu não posso, pura e simplesmente, mudar uma regra do jogo sem uma retificação. Então, tudo aquilo que vincula
ao edital, tudo aquilo que está expressamente previsto no meu edital vincula a sequência do processo administrativo. Vai vincular, inclusive, o próprio contrato, porque um dos requisitos é que o edital traga uma minuta desse contrato. E esse contrato, essa minuta, gera uma aceitação dos licitantes. E quando esse contrato, após encerrado o processo licitatório, ele for firmado, ele vai ser firmado de acordo com essas regras. Eu não posso inovar ali pura e simplesmente. Então vamos dar um exemplo. Eu trago ali no meu edital de licitação que eu quero contratar serviços de treinamento, assim como está acontecendo agora aqui com vocês. Eu quero contratar serviços de treinamento online, 100% online. Chega no meio do caminho com uma carga horária de 20 horas. Chega no meio do caminho, faço o processo licitatório, as empresas vêm participar, é consagrado um vencedor dessa licitação, a licitação é homologada, adjudicada, vai para publicação no Diário Oficial. Chega na hora de assinar o contrato, o administrador, a autoridade fala, na verdade, eu acho que eu não quero um treinamento 100% online de 20 horas. Eu acho que eu quero um treinamento 100% presencial e de 30 horas. Eu posso fazer isso? Não. E por quê? Dentre uma questão de princípio da vinculação ao edital. Eu não posso mudar a regra ali. Se eu quisesse, então, mudar, tinha que ter feito uma retificação do edital. Na hora da contratação, não cabe mais essa retificação. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma anulação e uma revisão dos atos. Existe até mesmo essa questão da autotutela, da revisão dos atos administrativos, previsto lá na súmula do STF. Isso é possível? É. Agora, o que eu não posso é mudar a regra e descumprir o que estava previsto inicialmente no edital. Percebam isso? E aí vem aqui do julgamento objetivo. Então, o julgamento da minha proposta dentro de um processo licitatório, ele tem que, então é um dever, tá? É um poder-dever da administração pública. Ele tem que se ater aos critérios e condições estabelecidas no meu termo de referência. Ele tem que se ater ao que foi inicialmente pedido e orçado. Eu também não posso mudar ali essas condições. Então, o julgamento, até por uma questão de aplicação da impessoalidade, ele precisa seguir critérios objetivos. Nem além e nem aquém, certo? Se alguém oferece mais do que eu estou pedindo, ok, mera liberalidade do licitante. Agora, eu não posso pedir que aquele licitante me ofereça mais e desclassificá-lo por isso, porque eu achei que. Isso não é julgamento objetivo. Isso cai num critério de subjetividade. Isso entra em especial quando a gente vai falar em licitações de técnica e preço. A gente tem que ter muito cuidado na hora da aplicação dessa análise da técnica para estipular o quê? Quais serão todos os quesitos a serem analisados. E isso já precisa vir claro no edital. Isso traz transparência. Isso se aplica o quê? A moralidade daquela licitação. Eu estou deixando claro para todos quais serão os meus critérios de julgamento em relação à técnica. Qual é o peso que existe para cada quesito. Eu não posso inovar, uma vez que fazendo isso eu estarei sujeito a uma aplicação de subjetividade. E isso não pode acontecer. Então, sempre a decisão precisa estar atrelada a um julgamento objetivo, certo? Outro princípio da segurança jurídica. Então, eu preciso que o meu processo licitatório ele esteja baseado na lei, ele tenha previsão legal, ele não afronte nenhum dispositivo. Escolhi a modalidade correta, se adequa. Se eu vou fazer uma inexigibilidade, aquilo se encaixa num critério de inexigibilidade. Se eu vou fazer
uma dispensa de licitação se encaixa? Se eu vou instaurar um processo licitatório, seria aquela modalidade? Isso é dar segurança jurídica. E essa segurança, a aplicação desse princípio da segurança jurídica, vem com respaldo aonde? No parecer. E lembram do que eu falei? Vocês procuradores que estejam aí me acompanhando. O que acontece? Lembrem-se disso. O parecer de vocês, hoje em dia, vincula responsabilidade. Há responsabilidade sob orientação jurídica que é dada. Antes, como eu falei, existia muito essa tese. E olha o que eu estou falando, eu sou advogada. Tá? Então, eu sei que nós, enquanto profissionais do direito, atuando na área de procuradoria, muitas vezes nós usamos dessa defesa a nosso favor, de que o meu parecer, ele era meramente opinativo, que não vinculava a uma decisão da autoridade. Ok, ele não vincula. Ele não vincula. A autoridade não tem que fazer de acordo com o parecer jurídico. Não é isso? Mas aquilo que eu oriento e fundamento, eu respondo sobre aquilo. Tá? Então, a segurança jurídica significa estar fazendo com amparo legal. Ter respaldo também ali de uma procuradoria jurídica, de um setor jurídico da minha administração, certo? Então, é fundamentação legal e parecer. Isso traz o quê? A gente fecha o princípio da segurança jurídica. Toda mudança também que for acontecer. Se eu vou fazer lá na minha parte do contrato, eu vou fazer um aditivo, eu vou fazer um realinhamento de preços, eu vou repactuar prazo de contrato, eu vou fazer uma renovação contratual, eu preciso de segurança jurídica para isso. Isso hoje é um princípio. E reforço, sendo um princípio expresso, não há como afastar o seu cumprimento, ok? Outra questão aqui da razoabilidade, certo? O que entra nessa questão da razoabilidade? Aí talvez vocês me falem, Estela, mas você acabou de falar de um julgamento objetivo, e aí vem falar de razoabilidade. Razoabilidade é o quê, gente? A gente sabe o quanto também, muitas vezes, dentro da administração pública, se a gente não tomar um cuidado, a gente tem ali um excesso de burocracia, um excesso de zelo, sem fundamentação, tá? E isso trava a eficiência da administração, que é um princípio. Então, razoabilidade é agir norteado pelos princípios todos que nós já falamos aqui, mas ter a necessária flexibilidade, certo? Eu não posso afrontar a lei, mas eu tenho que olhar o quê? Uma questão de eficiência. Isso é ser razoável. Isso é verificar que, de repente, não é porque, em especial, gente, isso acontece em processos licitatórios. Nossa, o senhor não trouxe ali, faltou escrever ali que aquilo se refere àquele item. Faltou escrever por extenso o valor da proposta. Eu, enquanto pregoeira, jamais, e afirmo isso, tanto como presidente de comissão de licitação, quanto pregoeira, eu jamais desclassifiquei alguém porque não veio com o valor expresso por extenso. Ainda que lá nas minhas condições do edital tivesse vindo lá, valor por extenso, redigido por extenso. Isso é razoabilidade. Se eu tenho lá que é 48 mil, isso está em número, não, o que muitas vezes eu fazia? Por critério de razoabilidade, eu pedia para o licitante, o senhor pode escrever aqui na frente? Quando o outro licitante muitas vezes indagava, porque faz isso, eles fazem.
Ô pregoeira, ô presidente, olha só, não está aqui escrito por extenso. Conforme o item 3 ponto tal do edital, é requisito. A senhora não vai desclassificá-lo? Eu falava, não vou desclassificá-lo. Por quê? Eu tenho o valor. Eu não deixei de ter o valor da proposta. Só está faltando o valor por extenso. Isso é razoabilidade. Tá? Então, estou dando um exemplo bem básico, mas que quem trabalha dentro de um setor de licitação sabe que muitas vezes isso ocupa o dia a dia. Então, numa análise, certo, de proposta comercial, muitas vezes a gente precisa aplicar a razoabilidade, certo? Precisa. Então, eu vou aplicar uma razoabilidade, por exemplo, quando eu diligencio. Quando eu vou verificar uma autenticidade. Eu não posso pura e simplesmente estou desclassificando. Cumpre ao servidor com o objetivo do atendimento do interesse público, com o objetivo do atendimento do princípio da eficiência, ele fazer demandas, demandar com razoabilidade para o interesse maior da administração. Certo? Então, isso é a aplicação do princípio da razoabilidade. Da competitividade, então, regra, licitar. E licitar significa instauração de processo licitatório em uma das modalidades. Então, como eu disse para os senhores lá no começo, a Lei 8666 traz ali tomada de preços, concorrência pública, convite, traz o leilão, traz o concurso. Já a nova Lei de Licitações tira o convite, tira a tomada de preços, traz dentro dela mesmo o pregão, que era trazido não pela 8666, veio trazido pela 10520. Certo? Então, a regra é que se instaure um processo licitatório. Seja um concurso, certo? Seja um leilão, seja uma concorrência pública, seja um diálogo competitivo que está previsto, a gente vai abordar mais sobre ele, que é uma nova modalidade trazida pela Lei de Licitações. Essa é a regra. Para trazer o quê? Competitividade. Certo? Então, a regra é licitar, instaurar processo licitatório. Exceção, dispensa, inexigibilidade. Certo? Proporcionalidade. Então, os meus atos precisam ser proporcionais. E isso eu dou um exemplo até em relação à instauração de um processo licitatório. De repente, eu tenho uma demanda, uma necessidade de compra ou de contratação que se encaixa num processo de dispensa. Que o custo que vai gerar para a administração para instaurar um processo licitatório, que hoje ainda é bastante custoso a administração, é desproporcional. Mas vale eu lançar mão de uma autorização legal de instaurar um processo de dispensa, por exemplo, em razão da dispensa do valor. Tá? Então, isso é proporcionalidade. Proporcionalidade também dentro das minhas decisões. Então, se eu estou presidindo uma sessão de licitação, seja como pregoeira ou como presidente da comissão de contratação ou pela lei 8666, presidente da comissão de licitação, eu preciso o quê? Agir com proporcionalidade. Certo? Dentro das minhas decisões. A proporcionalidade se alinha muito também ao critério de razoabilidade. Outra questão é a celeridade. Então, quando a gente fala em eficiência, a gente mantém muita relação com a questão da celeridade, que entra muito em questão na questão do princípio da segregação de funções. Tem relação direta. Esses princípios caminham, na verdade, a gente está vendo que a gente está falando que um princípio vai levando ao outro. E essa é a intenção. Não à toa eles são expressos. Tá? Então, celeridade é eu trazer o quê? Eficiência ao meu processo administrativo. E para que também exista celeridade,
precisa atendimento do princípio do planejamento, que nós já falamos. Eu não vou conseguir aplicar uma celeridade se não há planejamento nenhum. Se aquela requisição chega no setor totalmente errada. E vai ter que voltar, vai ter que ser refeita. Ou na hora que eu for fazer o meu orçamento, eu vou verificar, as empresas vão começar a me dar devolutivas falando o quê? Isso não se encaixa, esse item aqui está fora do mercado, essa especificação aqui, para que vocês estão querendo essa máquina? Vocês estão querendo aqui, isso aqui é lá para a Secretaria de Obras, para que vocês vão utilizar? Não, mas espera aí, isso aí não vai atender. Percebe que o planejamento ali também vai afetar a questão da celeridade? Outra questão aqui que é da economicidade. E aqui eu vou desdobrar o seguinte: economicidade significa sempre a análise do melhor custo-benefício, certo? Eu preciso comprar no melhor preço o melhor produto. Porque o que acontece muito quando a gente fala em economicidade? A gente pensa só no valor. E quantas vezes quem trabalha dentro da administração pública sabe, e às vezes com questões muito básicas, como a compra de caneta. Se a gente não especifica bem, e aí não é fazer uma restrição da competitividade, é eu colocar o cumprimento de requisitos mínimos. Ah, Estela, lá na Suíça isso acontece, porque hoje existem lá todas aquelas marcas que vêm sei lá da onde, né? Vamos dizer assim, asiáticas, e aí elas cumprem com todos os requisitos, só que são ruins. Ok, mas eu preciso, certo? Dentro das questões até mesmo de probidade administrativa, visando sempre o atendimento do interesse público, fazer uma especificação de forma que o meu julgamento seja sim objetivo, mas que eu ponha um padrão mínimo de qualidade. Até porque se essa pessoa não cumprir esse padrão mínimo de qualidade, se esse contratado não cumprir esse requisito mínimo de qualidade, ele vai estar sujeito às penalidades administrativas, civis, certo? Então, isso é economicidade. Eu comprar o melhor produto pelo melhor preço. A gente precisa quebrar esse paradigma também de que a administração pública compra tudo ruim. Eu sei, como eu falei, já estive dentro. Eu sei da dificuldade, por exemplo, que é comprar um café. Um bom café dentro da administração pública. Por quê? A gente vai lá, abre um pregão, põe todos aqueles requisitos, né, dos registros e tudo mais, e vem lá alguém com aquela marca e vem um café ruim, que a gente não consegue tomar, muitas vezes. Ou que eu tenho que usar o dobro de pó para ficar um café razoável. Isso é desperdício do dinheiro público. Então, quando a gente fala em economicidade, a gente precisa adequar também a uma proporcionalidade, tá? Então, não é só o menor valor, tem que ser um bom produto e um bom serviço. A gente precisa atentar também à qualidade. E aí isso é uma mudança de cultura. Tá? A gente precisa entender que a administração não tem que comprar coisas ruins. A administração não tem que ser mal servida. É dinheiro público. Tá? Por isso que a gente pega muitos juristas, Marçal Justem Filho, a família Jacobi, eles são muito críticos ao sistema de contratação pública, às licitações públicas, porque eles falam com toda essa burocracia que é criada, prazo para pagamento, toda essa parte de documentos que se exige, essa demora, ela favorece quem? Maus fornecedores. Porque muitas vezes aquele bom fornecedor, ele desanima de contratar com a administração pública. E aí ele acaba tendo uma demanda muito maior na esfera particular e se afasta do público. E aí para o público, muitas vezes, acaba recaindo o quê? Qualidade ruim. Então é uma mudança também de cultura que a nova lei tenta trazer. A gente espera que ela inicie,
esse processo. Eu ainda enxergo que está um pouco longe, mas tenho fé que um dia isso mude, tá bom? Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Isso é um princípio que já vinha ali trazido também na lei anterior e cada vez mais vem sendo reforçado. Então, o critério de sustentabilidade, ele entra ali como um princípio, tá? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, ela deve ser vista dentro de critérios também amplos quanto ao seu entendimento. Eu preciso entender o que eu preciso, interferindo ali num planejamento, como eu preciso, e preciso verificar as condições também. Hoje, no mundo, na situação que a gente vivencia, na escassez que a gente vive, no meu entendimento, tá? Eu estou falando de uma posição pessoal. No meu entendimento, a administração pública precisa começar a ser exemplo do cumprimento desse princípio. E isso vai se dar em especial com a contratação das empresas locais. As empresas locais vão fomentar a aplicação desse princípio. Isso é muito importante, porque através delas que a gente vai conseguir trazer a sustentabilidade das compras e das contratações, certo? Porque com proximidade a gente diminui questões de transporte, da logística, é mais fácil a gente saber a origem desse produto, acompanhar todo o processo e cada vez mais promover o que? Esse desenvolvimento nacional. E quando a gente fala de um desenvolvimento nacional sustentável, a gente precisa puxar para o local, de forma que isso vá proporcionalmente tendo um reflexo borboleta, tá? Então eu começo no meu município, que automaticamente isso vai para os estados e isso atinge uma nação. Aí sim a gente vai conseguir, e eu entendo, dando uma posição pessoal, que somente assim eu vou conseguir a aplicação efetiva desse princípio nacional do desenvolvimento sustentável. Senão, corre o risco dele ser só um luxo de prateleira, só colocar um selo. E não é só isso. O intuito dele é bem mais profundo do que somente um selo de que atende condições de sustentabilidade, de que tem um selo de questões de redução, de alguma coisa. Não é só isso, tá bom? Vamos agora para as definições. O artigo 6º, se houve uma diferença em relação a essa nova lei de licitações, é em relação ao seu caráter pedagógico. Ela veio trazendo muitas definições que antes ficavam em debate doutrinário, jurisprudencial, certo? Então, muitas vezes, o que acontecia? A gente ficava buscando, deixa eu ver o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende sobre bens e serviços comuns. Vamos ver o que ele entende que se encaixa num serviço comum de engenharia ou um serviço especializado. E aí a gente ficava ali, só buscando. O que a lei trouxe? Ela trouxe isso como um artigo. E aí ela vai silenciar ali ainda, e a ideia é essa. É claro que algumas definições, elas ainda pecaram numa redação aberta, tá? E essa redação aberta, por sua vez, vai gerar interpretações. Mas a tendência é a gente fazer o quê? Evitar essa questão do jogo das interpretações, certo? Então, é o artigo 6º que traz essas definições. Eu não vou tratar com os senhores todas essas definições, até porque senão a gente vai ficar fazendo uma leitura apenas da lei, que não é o objetivo aqui do nosso treinamento. Mas eu destaquei aqui os principais, que a partir deles a gente desempenha uma linha de raciocínio eficiente em relação à aplicação da nova lei, certo? Então, ela já trouxe aqui coisas básicas, vejam bem. Trouxe aqui já uma primeira definição em relação ao órgão, que é a unidade integrante da administração pública. Trouxe aqui em relação à entidade, que é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
Então, às vezes, o que acontece? A gente tem, por exemplo, tá? A gente tem dentro de uma prefeitura, a gente tem lá o fundo social. O fundo social, ele é dotado de um CNPJ diferente, de uma outra personalidade jurídica, ainda que esteja ali vinculado. Mas existe até uma questão de contas que vão diretamente para aquele fundo, considerando que ele tem uma personalidade jurídica específica. Consequentemente, ele é uma entidade, tá? Administração pública, então, a gente sabe que existe administração pública, o que vai compor, né, essa administração pública? Então, a gente tem a administração pública composta, né, pela União, estados, Distrito Federal, municípios. Isso é administração pública direta. E nós temos também o quê? Administração pública indireta, certo? Então, a gente tem aqui também administração pública indireta, certo? E aí, quem que vem aqui? Autarquias, fundações, sociedades, na verdade aqui, empresas públicas e sociedade, né, de economia mista. E aqui eu faço uma ressalva ao que nós já falamos. Qual é o âmbito de aplicação da ANLL? Ela se aplica a todos esses entes aqui da administração pública direta, certo? E ela se aplica a quais entes da administração pública indireta? Autarquias e fundações públicas, certo? Ela não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, tá? Então, a ANLL não se aplica. Aqui, tá? Não se aplica a sociedade de economia mista e empresas públicas, uma vez que elas são regidas pelo estatuto delas, que é a Lei 3.303, ok? Então, a gente sabe que aqui, quando a gente falar sobre a aplicação da Lei de Licitações, a gente vai estar falando dos órgãos que integram a administração pública direta e, na indireta, autarquias e fundações públicas. Certo? Em relação a isso, agente público, então, é aquele indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, então é quem? Lá o prefeito, o secretário, certo? Ele desempenha o quê? Exerce um mandato, um cargo, um emprego ou função através do quê? Da pessoa jurídica integrante de administração pública. Então, esse é um agente público, tá? Esse é um agente. Agora, quando a gente fala de autoridade, em especial quando a gente for falar de um processo licitatório. Dentro de um processo licitatório, se a gente está dentro de uma prefeitura, a autoridade máxima, com o poder máximo, como se a gente fosse falar assim, o último tribunal, né? O último nível ali para decisão. Quem é a autoridade máxima competente para dar a palavra final? Prefeito. Se eu estou falando de Câmara, autoridade máxima final, palavra final, presidente da Câmara, dentro de um processo licitatório. Tá? Então, essa é a autoridade. A autoridade é quem tem poder de decisão, certo? Muitas vezes, o que acontece? Essa autoridade é um agente público, ok? Agora, nem todo agente público é uma autoridade. Percebam a diferença? A gente precisa entender isso bem,
Ok? Outra questão aqui, então, contratante. Quem é o contratante? É a pessoa jurídica da administração pública, responsável por essa contratação. Então, vai ser a prefeitura, vai ser a Câmara Municipal, vai ser uma autarquia, vai ser uma fundação, vai ser o Estado, vai ser a União. Essa é a figura do contratante, tá? Contratado, aquele que foi contratado para fornecer o bem ou prestar os serviços. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pode sim, eu posso muitas vezes instaurar um procedimento para a contratação da pessoa física. Não há impedimento quanto a isso, desde que cumpridos todos aqueles requisitos, em especial da impessoalidade. Quer um exemplo disso? De um contrato, por exemplo, que se faz, que deriva muitas vezes esse contrato inicial de um processo licitatório para a contratação de uma empresa para a realização de um concurso público. Eu faço um processo para contratar uma empresa para fazer um concurso público no meu município. Essa empresa, por sua vez, vem e organiza e faz todo o procedimento. Finaliza. Volta isso para a autoridade. A autoridade dá o aval. Volta isso para a administração. Através dos seus agentes, é dada a sequência num processo de contratação. Contratação de quem? De um servidor. Esse servidor é uma pessoa física, tá? Contratado pela administração. Ah, Estela, mas isso é um concurso público. Estou dando um exemplo. Mas existem casos de licitações que são abertas, por exemplo, para cadastro de prestação de serviços de pessoas jurídicas. E eu abro um processo licitatório dentro de requisitos de impessoalidade. Isso precisa ser obedecido, salvo se tratar de um caso de inexigibilidade, que é um exemplo, contratação de um artista, contratação de um cantor, de um pintor, de um quadro. Eu não vou conseguir ali colocar critérios gerais. Eu quero contratar aquele artista. Eu quero a prestação daquele serviço que só ele me oferece. É uma contratação de pessoa física. Certo? Outra questão aqui, licitante. Quem é o licitante? Ah, meu Deus, quem atua dentro da administração e dentro dos setores de licitação convive muito com eles no dia a dia. E licitante, quando ele é bem treinado e descolado, dá trabalho. Questiona, levanta, fala desde lá até, mas eu falo que um bom licitante, uma boa empresa que quer realmente cooperar com a administração pública, muitas vezes ela muito nos auxilia, tá? Essa empresa. Não à toa se instaurou essa modalidade prevista aí de diálogo competitivo. Porque o que acontece com a administração pública? Enquanto a administração pública, muitas vezes, carece de pessoal técnico especializado para saber dos produtos e dos serviços. Então, essas empresas, esses licitantes, muitas vezes, dentro de um cumprimento da moralidade e probidade administrativa, nos auxiliam em relação ao que? Especificações, nos dão nortes, até mesmo num edital que é publicado, e muitas vezes a gente retifica esse edital. Eu sempre falo, gente, que é melhor ficar vermelho na hora que amarelo depois. Muito melhor eu retificar um edital, recontar o meu prazo de abertura de proposta, do que depois eu ter uma licitação fracassada. Do que depois eu ter que fazer uma revisão dos meus atos e perder todo um processo que foi instaurado. Então, esse licitante, dentro de critérios, como eu falei, de moralidade e probidade administrativa, muitas vezes ele auxilia na rotina administrativa. Deixando isso claro, o contato é técnico, dentro de moralidade e probidade. Mas ele, esse licitante,
ele tende muitas vezes a contribuir através disso. Como que se chegaram a todos esses portais, a esses catálogos? Com muita orientação das empresas privadas. Então a gente precisa também entender, a gente não precisa demonizar sempre o licitante, certo? O licitante, muitas vezes, ele lança alertas importantes, como eu falei, muitas vezes até em relação a uma retificação de edital. Então você que é pregoeiro, trabalha dentro do setor de licitação, quando há um questionamento, um pedido de esclarecimento ou uma impugnação, olhe de forma técnica e não deixe que isso entre numa questão muito pessoal. E eu entendo que muitas vezes a gente está numa pressão ali, porque aquilo é para comprar para ontem. Mas como eu disse, muitas vezes é melhor eu retificar o meu edital, fazer uma recontagem de prazo, do que lá na frente eu ter um processo todo viciado, uma contratação viciada, sujeita a uma análise muito criteriosa da auditoria de Tribunal de Contas. E aí, ó, vai tudo. Vê o contrato, gera nulidade, vício no contrato, na licitação, em tudo, e responde todo mundo. Tá? Eu falo isso com conhecimento de causa. Ok? Outra questão aqui. Então, serviço. Trouxe até a determinação do que é serviço. Trouxe uma determinação sobre o que é obra. O que entra como uma qualidade de obra. Trouxe aqui, olha só, né? O debate. Gente, quando eu comecei a trabalhar com licitação, como isso era debatido por conta da aplicação da 10.520. Isso é bem em serviço comum? Posso fazer pregão? Não posso fazer pregão? Tem que fazer concorrência ou tem que fazer tomada de preço? Quem já está há algum tempo dentro dos setores de licitação sabe o perrengue que já foi esse debate sobre bens e serviços comuns. E aí a lei veio e trouxe o quê? Padrões que também a gente já sabe. Nossa, Stella não trouxe nenhuma novidade. Era tudo que os tribunais falavam. Ok, mas trouxe aqui. Então, é aquilo que eu defino objetivamente no meu edital. Trouxe a definição. Eu até entendo, e não só eu, outros juristas, entendem que podia ter sido melhor a redação, certo? Mas já foi um avanço. Então, tudo aquilo que eu consigo estabelecer dentro de padrões objetivos de qualidade e desempenho entra em relação a um bem e serviço comum, ou seja, 97% das contratações vão entrar em questão de bens e serviços comuns. Até porque, geralmente, vai acontecer o quê? O que não é bem e serviço comum, se não entra hoje exatamente numa questão ali de uma concorrência, né? Ou ali não vai se encaixar num pregão, por ser um bem e serviço comum, então é mais especializado, eu vou precisar de uma concorrência, aonde ele vai recair? Numa inexigibilidade, tá? Então, assim, na rotina da administração, grande parte das contratações caem na questão, nessa estipulação de bens e serviços comuns, tá? E vem a questão de bens e serviços especiais. Então, também houve essa determinação por parte da lei do que entra como um serviço especial. E aí a gente vai entrar nas obras públicas, que exige o quê? Uma complexidade, exige um memorial, exige uma planilha, uma planta, um projeto básico, um projeto executivo. Isso não é uma definição padrão. Isso exige uma elaboração, certo? Então, aí, por isso, entra em serviços especiais. E trouxe aqui uma definição, que é a última definição que nós vamos tratar aqui, que é em relação aos serviços e fornecimentos contínuos, tá? Serviços e fornecimentos contínuos é tudo aquilo que serve para manutenção, vejam bem, manutenção da atividade administrativa. Com essa expressão aqui, somada a uma necessidade permanente ou prolongada, que eu vou definir o quê? Continuidade contratual, prorrogação contratual, tá? Então, soma manutenção da atividade administrativa com uma necessidade que ela é permanente ou prolongada no tempo. Isso é muito importante para a gente justificar uma prorrogação contratual, certo?
e não uma abertura de um novo processo licitatório. Então, aí eu posso aplicar o quê? A renovação do meu contrato, considerando também todos aqueles critérios. Princípio da economicidade, da razoabilidade, motivação, segurança jurídica, mas uma grande felicidade foi essa definição legal de serviços e fornecimentos contínuos. Encerramos aqui, então, as nossas definições, as principais definições que eu trouxe em destaque sobre a nova lei de licitações. Recomendo a vocês a leitura completa do artigo 6º da nova lei de licitações. Ok? Até mais!